palavra, vereador Alexandre Bortoluz, da tribuna. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, no mínimo triste falar sobre esse assunto e ter que trazer uma moção de apoio referente a um escândalo nacional e, se não o maior, um dos maiores escândalos do nosso país em termos de corrupção. Quem diria que um ex-presidiário, vereador Iaco, e descondenado que liderou 2 dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, também ia liderar o terceiro? Quem diria? Obviamente, como sempre foi dito, inclusive em tempos de campanha, o Lula voltou à cena do crime, como disse o próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Peço a palavra. E novamente estamos falando em corrupção bilionária. Não é milhares, não é milhões, é bilhões. Se o Lula não contribuiu diretamente com esse escândalo, no mínimo, repito, no mínimo, anuiu com a roubalheira mais suja de todos os tempos dessa história. O assalto silencioso aos míseros recursos de aposentadorias do povo brasileiro, vereador Daene, dos idosos, dos senhorzinhos, que juntam um salário mínimo para poder pagar alimento que bota na sua mesa, para poder pagar, por vezes até, um mísero plano de saúde, quando consegue, o seu aluguel e dentre outras questões mais. Foi um assalto silencioso aos míseros recursos do povo brasileiro, do nordestino, do sulista, do indígena, do deficiente, do doente. As narrativas estão sendo jogadas ao vento, na maioria das vezes mentirosas, com o único intuito de blindar o Lula, mais uma vez, de um escândalo de corrupção. E antes que venham dizer, mas o governo Bolsonaro também aconteceu. Vamos às diferenças. Um dá uma entrevista e ele foi enfático, que se investigue, que abra a CPMI. E que se alguém no meu governo, entre aspas, participou, que responda na justiça. O outro já fugiu para a Europa, foi igual um rato que nem vai pelas vielas das ruas e esgotos, porque sabe que culpado pelo aposentão, pai do mensalão, pai do petrolão e agora do famoso aposentão, ninguém do PT e da esquerda assinou a CPMI. Pasmem. Palavra que o pessoal gosta de usar aqui na tribuna, pasmem. Eis a diferença entre Bolsonaro e Lula, eis a diferença entre um homem e um rato. Uma coisa é certa, Lula anuiu com mais um escândalo de corrupção em seu governo, defendeu os seus comparsas. Após o arrego de Lupe, que pediu demissão, Lula nomeou seu braço direito, possivelmente um dos maiores responsáveis por esse escândalo. Onde esse cidadão coloca a mão, o dinheiro do povo some. Tem até um meme assim, no tempo de campanha, que o pessoal bota o dinheiro assim perto da TV e tem que tirar rápido para o Lula não pegar, não sumir o dinheiro, né? Para tu ver o nível do negócio. Onde esse cidadão coloca a mão, os banqueiros e os sindicatos enriquecem. Onde esse cidadão coloca a mão, a companheirada rouba à vontade. Onde esse cidadão coloca a mão, tem caso de corrupção. Mas parte do povo precisa fazer meia-culpa nessa história. Parte do povo, junto com uma cambada corrupta de alguns poderes e da mídia, não mediu esforços para atrapalhar a campanha do Bolsonaro e permitir que esse picareta voltasse à cena do crime. A turma do ele não emitiu um cheque em branco para o Lula. E a única medida possível é responder nas urnas em outubro de 2026. Tirar dinheiro dos idosos, doentes, necessitados, é a maior canalice do governo PT. E isso não pode ser tolerado. E aos defensores da esquerda e do Lula, só digo uma coisa. Quem não deve, não teme. Assinem a criação da CPMI. E vamos deixar abrir a caixa preta do INSS. Vamos investigar os sindicatos, vamos investigar os políticos, vamos investigar o irmão do Lula, vamos investigar o Lupe e vamos investigar o próprio Lula. Volto a dizer,
Quem não deve não teme. O mínimo era 100% do Congresso Nacional assinar essa vergonha e essa barbárie que fizeram com os idosos e com os aposentados. No mínimo. Por hora seria isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador.